Olá, boa tarde. Estamos felizes de estar aqui novamente na versão semanal. Olá, Dr. Lightman. Olá, os amigos no estúdio. Estão todos convidados para se juntarem a nós, fazer perguntas através da Cabo TV. Estamos numa porção muito especial, muito carregada, muito significativa, Bechalach, muito importante. Temos muitas coisas a acontecer aqui. Claro que a primeira parte é que o povo de Israel que saiu do Egito, chegam ao mar, atravessam-no, o Criador lidera-os pelo deserto e depois novamente endurece o coração do Faraó. O Faraó começa a persegui-los, tal como está escrito. Faraó traiu, levou o povo mais próximo do Criador e o povo de Israel clamaram ao Criador, têm muito medo e preocupação e disseram a Moshe que era melhor trabalhar no Egito que morrer no deserto. E Moisés diz-lhes: agora é que vamos ver a salvação do Senhor. E Moisés diz ao povo: não tenham medo, vão ver a salvação do Senhor, ver o que ele fez para vocês hoje, porque não vão ver o Egito novamente. O Criador vai lutar com ele e vai conquistá-lo. E depois traz-los até ao Mar Vermelho, claro, com o. E temos esta parte antes de atravessar o mar. E há um grande drama ali, tudo é muito complexo. Atravessar o Mar Vermelho, onde o Faraó e o seu. E o seu. E o seu exército morrem ali. O que é que isso significa em espiritualidade? Dr. Lightman, na espiritualidade isto significa algo completamente diferente. Não sei como é que as pessoas veem isto. As pessoas que ouvem e veem estas coisas podem separar-se destas palavras e fugir da retratação corpórea e passar para a história espiritual. Nós estamos a falar da mudança nos nossos desejos. A sabedoria da Kabbalah explica-nos que nós somos um desejo. Toda a criação é um desejo. E toda a criação sente dentro dela todo tipo de fenómenos. E um dos fenómenos que sentimos é sentir que estamos neste mundo. E se o nosso desejo mudar, vamos sentir um fenómeno diferente, chamado um mundo superior. E portanto, há muitos mundos, ou seja, muitos estados. Ou seja, agora estamos apenas a sentir um desses muitos estados. E a sabedoria da Kabbalah é chamada por causa disso a sabedoria da Kabbalah, porque explica-nos como receber, como alcançar os outros estados, entre os quais está o estado que estamos atualmente, é o pior de todos. Não há pior estado do que este estado do nosso mundo. E portanto, estamos a começar o nosso caminho do pior desejo, e nele sentimos o mundo mais inferior, e como estamos a sair dele. E portanto, dizem-nos que primeiro temos que sentir que estamos no estado mais inferior. E como é que o sentimos? Ao começar a ansiar sair dele, saltar acima dele ligeiramente. Se a pessoa pega na sabedoria da Kabbalah, apenas através dela pode atrair a luz, a força superior que influencia o desejo e que o muda ligeiramente. A pessoa sente que o seu próprio desejo muda, e nesse desejo da mudança, a pessoa sente os anos da saciedade, os anos da fome, ascensos, descidas, tempos difíceis, tempos complexos, toda a espécie de estados. E estes estados são o que é chamado o trabalho espiritual. E nestes estados há estados em que a pessoa sente a força superior, mesmo ligeiramente. Que há alguém que origina esses estados e os muda.
tanto para o bem como para o mal. Portanto, a partir daí tem todo o tipo de níveis de conexão com esta força superior, com o Criador. E a pessoa começa a pensar: porquê que esta força o trata desta forma? E vemos que o primeiro estado que o Criador quer que o homem alcance é que o homem está na força malévola, como está escrito: eu criei a inclinação ao mal. Portanto, temos que perceber a nossa natureza como má. Portanto, o reconhecimento do mal é basicamente o processo inicial pelo qual temos que passar. Um processo bastante desagradável, em que nos sentimos no ego, no desejo de receber, que este ego nos governa, e agora revelamos isto pelo mundo inteiro. De que basicamente nos estamos a prejudicar mal através da nossa natureza, que estamos em ódio e que queremos alcançar o amor aos outros. Pelo menos não fazer aos outros aquilo que não, aquilo que odiamos. E portanto, todas estas qualidades, leis, condições que o Criador nos apresenta são essenciais. Esta é a grande regra na Torá. Ama o seu amigo como a si próprio. Sem isso, nada existe. A nossa correção é precisamente para alcançar o amor aos outros, incluindo o Criador. E, portanto, todo o trabalho do Egito é onde sentimos a nossa natureza como má. E Faraó, a inclinação ao mal, governa-nos. Quando é que nós sabemos isto? Quando aprendemos a sabedoria da Kabbalah e tentamos, em alguma medida, mudar-nos. E então aí começamos a sentir em que medida a nossa natureza não nos deixa sair do controlo, em que medida o Faraó nos governa a nossa natureza. E este estado é muito importante, este estado inicial no avanço do homem. Afaste-se do mal e faça o bem. É uma citação. E é isto que estamos a falar aqui. Quando a pessoa alcança o estado avançado em que determina que o seu ego é faraó, que é mau e que lhe causa problemas, que não o deixa avançar, mudar, que este desejo já não consegue sentir estados mais elevados, sentir-se acima do nosso mundo corpóreo, tanto na realidade como eterna, que isto é a nossa realidade. O desejo muda, então veremos um mundo diferente. E quando alcançamos o estado em que sentimos o faraó como nos causando mal, então todos nos fortalecemos, desligamos deles, então alcançamos os golpes. Cada golpe que sentimos ajuda-nos a desligar-nos do faraó. Porque nós estamos a sentir um golpe e de cada vez sentimos que não é bem, não somos bem nós que recebemos o golpe, o Moisés em nós, mas o faraó em nós. E através disto desligamos do faraó, desligamos da inclinação ao mal. Já estamos a dizer que ele é o mau, ele é que recebeu o golpe, nós estamos desligados disso. E depois das 10 pragas, dos 10 golpes que correspondem às 10 Sefirot, desligamos do nosso faraó e estamos prontos para o deixar completamente. E aí, obviamente, a correção da inclinação ao mal não está concluída. Porque, tal como está escrito, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a especiaria da Torá. Através da Torá, corrigimos a inclinação ao mal, através de uma luz especial para escaparmos deste faraó que nos governa. Ou seja, mas dele tiramos todas as ferramentas que precisamos, ou seja, prata, ouro, todos esses desejos, e começamos depois, através da luz que reforma, através da Torá que recebemos no Monte Sinai, começamos a corrigir. Mas, entretanto,
Apenas para desconectar do nosso ego, existem mais passos, mais processos que não são simples, tal como leram. Antes de mais, Faraó manda o povo embora. Vemos que de repente começa a representar um papel pouco claro. Está escrito que Israel aproximou o povo de Israel para mais próximo do nosso Pai do céu. Portanto, enquanto o povo de Israel deixa o Egito, ele acompanha-os. Portanto, há um papel para o Faraó que não é só eu criei a inclinação ao mal. Criou, o Criador deu-lhe validade, está contra nós, aparentemente como um escravo fiel do Criador, que desta forma é verdadeiramente chamado um anjo, um escravo fiel. E ele realiza este papel de tal forma que enquanto não o deixamos, ele acompanha-nos, pressiona-nos. E no momento em que o povo de Israel é atrasado pelo caminho, ele vem atrás deles com as suas forças. Ou seja, ele assume este papel até ao fim, até que estamos verdadeiramente desligados do Egito e a sair. No entanto, estamos a tirar do Egito os vasos dos egípcios, ou seja, desejos através dos quais a pessoa pode ser corrigida, e estamos a sentir um papel mais elevado. E portanto, a saída deve ser, por um lado, que Faraó nos pressiona, o nosso ego nos pressiona, empurra-nos, pica-nos, assusta-nos, e por outro lado, o Criador vai perante nós, atrai-nos através da coluna de nuvem ou coluna de fogo, escuridão, noite, durante o dia ou durante a noite. Ou seja, mas não é suficiente para sair desse desejo egoísta. Também temos que os organizar, porque podem haver mais desejos ali que ainda não levamos, que vão faltar no futuro se precisarmos deste desejo para passar pelo deserto ou pela terra de Israel, que é o mesmo desejo, o mesmo Faraó. E está corrigido na sua forma correta, é chamado deserto. Estamos a livrar-nos do ego, da inclinação ao mal, e portanto transforma-se num deserto seco. Também não podemos fazer nada, há muitas cobras e escorpiões, mas não é o Egito, não é Faraó que se agarra a nós. E portanto, na correção final também virá para transformar o Egito, ao passar o deserto em Israel, um desejo direcionado ao Criador. E efetivamente alcançamos um mundo que é todo bom, um mundo espiritual. Contudo, pelo caminho, estamos sempre a testar. Levamos tudo do Egito ou não? Ainda temos mais desejos egoístas que podemos corrigir mais tarde e ascender através deles ou com eles. Como vemos que a separação do Egito não é assim tão precisa. Os carruagens que o faraó envia e falamos de que veículos, de que carruagens é depois do golpe dos primogênitos, ou seja, no Egito não há primogênitos, então quem ele mandou para conduzir essas carruagens, ele explica que são chamados Erev Rav, ou seja, a multidão de pessoas diversas. Aqueles judeus que estavam agarrados ao faraó mais do que os egípcios. Este Erev Rav, ao perseguir Israel e toda esta mistura do povo de Israel causa problemas mais tarde, como problemas que depois acontecem mais tarde.
Estes acontecimentos acontecem especificamente através desta multidão de pessoas diversas, é Rebrav que se junta a eles, e Faraó aproxima o povo de Israel para mais próximo do Pai do Céu, porque aqui vemos a sermos atraídos para a vida egoísta e não nos permite elevar-nos para o mundo espiritual. E começamos a clamar, e o povo de Israel clamou e gemeu do trabalho. Portanto, nós estamos verdadeiramente tal como atravessar o Mar Vermelho, que temos que passar algum irrompimento e temos que alcançar fé acima da razão, de tal forma que vamos acima de tudo o que está acima deste mundo e começamos a elevar-nos. E isso é chamado que somos atraídos para o mar. E estamos a entrar nele. E se estamos a atravessar o Mar Vermelho, estamos a atravessar na terra, e se tentarmos atravessar como um egípcio, que é egoísta, então será afogado. Este é o primeiro estatuto que alcançamos no nosso trabalho espiritual. É assim como a pessoa organiza os desejos corrigidos e não corrigidos, desejos com os quais a pessoa pode corrigir de tal forma que a pessoa se separa do ego, finalmente, e vê em que medida essa mesma força que faz o escrutínio, chamada a luz de Avsag, que faz o escrutínio através da luz de Rohma e que corta todos os nossos desejos e que vemos como com que desejos somos autorizados a avançar e com que desejos não podemos avançar, e daí que estejamos a atravessar. E então a pessoa chega ao estado, acreditaram no Criador e em Moisés, o seu servo. Entramos no nível da fé. Egito é o período chamado adquirir a fé, emuná. E portanto isto faz parte da explicação, o trabalho interno que o homem realiza para organizar os seus desejos, as suas qualidades. Com que desejos, qualidades pode alcançar o amor aos amigos e com que desejo está no ódio aos outros, e quando faz este discernimento com respeito ao mundo e aos amigos, vê com os quais permanece no Egito e com os quais avançou através do deserto na direção da terra de Israel. Sim? Agora vemos que depois das 10 pragas já saíram o Egito. Dr. Lightman, bem, isso não é sair. Antes de atravessar o Mar Vermelho ainda não atravessaram. Sim, mas já se desligaram de Faraó e ele enviou depois das 10 pragas e não acreditam em Moisés. Dr. Lightman, não. O Criador arranjou isto de forma a dizer voltem, como se ficaram confusos pelo caminho, porque o homem tem que fazer o escrutínio destas coisas para sair do Egito. Em cada ação espiritual segue um padrão chamado Havaya. É impossível passar de um estado para o outro se não passamos por esses 5 estados, que precisamos antes de mais receber este estado, senti-lo, ver o que é causa, o que é consequência, e então decidimos se o aceitamos ou não. E então, no final do mesmo estado, tornarmos-nos um. Significa que aceitamos, que passamos por isto e que é nosso, que o identificamos. E portanto, não é de uma vez só que saímos do Egito. Existe um processo aqui. E portanto, passaram como se fosse da forma curta, depois voltam, de acordo com a ordem do Criador, e entramos através do Mar Vermelho para nos desligarmos completamente do Egito, porque depois há um preceito para não repetirmos o Egito.
Temos uma parte do Zohar, precisamente, acerca da parte em que fala sobre acreditar. É de Bechalach, item 2 e 3. Israel viu a grande mão e acreditaram no Senhor. Mas não acreditaram no Criador até então. Depois está escrito: e o povo acreditou, e escutaram. E para além disso, viram todas as grandes ações que o Criador fez por eles no Egito. Contudo, e eles acreditaram no que ele disse, e Moisés diz ao povo: não temam, aguardem e verão a salvação do Senhor. Dr. Lightman, sim? Porque a pessoa precisa de aceitar ambas as forças do alto. Nós estamos num estado em que temos um desejo para receber por um lado, um desejo de doar que vem do outro lado. E com estes dois desejos temos que encontrar algo no meio, chamado a linha do meio. O desejo de receber vem até nós do alto, tal como o nosso ego, o nosso desejo. E basicamente é toda a questão. Isto somos nós, como se o nós, o eu. Isto é como nós nos sentimos. E a segunda força é chamada ao desejo de doar. O desejo de doar é pequeno, é fraco, e daí que seja chamado o ponto no coração, ou a força da luz que brilha ligeiramente em nós. E nós precisamos de fazer aqui um cálculo. O que é que preferimos? Não só preferir apagar o desejo de receber e apenas usar o desejo de doar. Não podemos, temos de combinar os dois. Porque quem é o eu? São estas duas forças, como dois anjos, a força má, digamos, que é o desejo de receber, e a má força, que é o desejo, a boa força, que é o desejo de doar. Recebemos estas forças do alto. Então quem é o eu? O eu não existe. Neste momento sentimos que somos consistidos destas duas forças e é como se fosse este eu inicial, este ponto que temos de construir. E quando começamos a construí-lo, o que acontece é que nos construímos como se fôssemos consistidos destas duas forças. Ou seja, por um lado o desejo e por outro lado a intenção de doar. Para nós, nesse desejo, quando recebemos esse desejo, passá-lo e doar. E portanto não há nada em nós, exceto o que recebemos do Criador. E portanto receber do Criador prazer, preenchimento. E o mesmo prazer recebemos por forma a doar aos outros. E desta forma a luz da Ein Sof passa através de nós. Passa verdadeiramente através de nós. E então passamos totalmente através dos outros. Claro que se passa por nós, ganhamos toda a intenção. Esta intenção é chamada ao massá, para que seja em forma de doação. Isto é chamado amor aos outros. E desta forma, nós construímos-nos. Se nos construímos desta forma, ou de tal forma, este kli, este vaso, é chamado Neshama, a alma. Preenchido com a luz de Ein Sof, passa toda a luz de Ein Sof aos outros, ou seja, inclui
todos os desejos dos outros, e então o que acontece é que concretizamos todos os desejos na linha da esquerda, toda a intenção na direita, e todas estas coisas constituem a nossa alma, e ao fazer isto, alcançamos a realização de que somos como o Criador. E portanto, aqui começamos esta montagem ao sair do Egito. Ou seja, por um lado, desligamos do nosso ego e apenas levamos um desejo dele. Bem, o que é que estamos a levar? Levamos um desejo, apenas um desejo. Ou seja, estamos a tirar do Egito a prata e o ouro, os vasos de prata e ouro, e fora do Egito, fora do ego, fora da intenção de receber para nós próprios, começamos a usar estes desejos, agora não para nós, mas para os outros. E todo o processo sai de uma forma muito simples. Não só diagrama, aqui vemos tudo o que temos que fazer. E isto acontece depois de atravessar o Mar Vermelho. Walter Lightman, depois de atravessar o Mar Vermelho e Yam Suf, o mar final, avançamos para o Monte Sinai. E depois vamos aprender acerca disto nas próximas expressões. Depois condicionam. Se podemos ser como um homem com um só coração. Ou seja, se estamos a pegar nestes vasos do Egito, construir estes desejos juntos para alcançar o amor aos outros. E então, ao alcançar o amor aos outros, temos aqui um desejo dos outros. E por outro lado, temos todo o preenchimento do Criador. E estamos a transformar-nos como uma célula que passa através disto toda a luz pelo corpo. E portanto, toda a força da vida passa por nós. E sentimos-nos como estivéssemos em Sof, sem fim, com um fim, sem fim de desejos, aí luz a passar. Mas há estágios de revelação, depois de passar o mar, a canção do mar, o profeta não viu as ações, então o que é que se passa ali? Walter Lightman, a luz de Rohma, a garra de Rohma, atravessar o mar vermelho é a luz de Rohma, grande luz que é revelada para desligar da intenção de receber, apenas atrair as intenções, ou seja, os desejos têm intenções para usar na forma de doação, e portanto aqui tenho uma revelação do Criador chamada a luz de Naranjai, a luz de Yerida, e portanto para ser revelada. E nós, graças a essa revelação, alcançamos um estado em que podemos desligar da nossa natureza. E como é que se sente? É difícil? Dr. Lightman, não. Na realidade, Bala Solam escreve, e todos os cabalistas escrevem. Por um lado é difícil. Se fizermos uma linha e assinarmos o nosso nome, abaixo é impossível, porque não há forças em nós, não há poder para isso. Nós somos o desejo de receber, então como é que sozinhos podemos puxar-nos para fora e não temos forma de saltar para cima de nós, acima de nós próprios. Então o que é que fazemos? Temos que usar uma força exterior e aqui está toda a questão. Esta maravilha, somos capazes de atrair a luz que reforma, tal como está escrito, eu criei a inclinação ao mal, e a inclinação ao mal, de certeza que a temos que trabalhar duro para revelar-nos. Vemos como é José com os irmãos e a mulher de Potifar entrar Egito. São centenas de anos até revelarem tudo isto, todos os golpes, separarem-se da inclinação ao mal. Não é nada simples. E como tudo o que acontece no Egito não é simples,
E que viagens temos que fazer aí. Mas se o estivermos a fazer para começar, tal como vemos aqui, se construímos este padrão, então com os outros, com o grupo, com os amigos, o grupo, os amigos, se isto é como estamos a trabalhar, então se terminamos com a luz que reforma, ou seja, com o estudo da Kabbalah, e com certeza que tem que haver um professor que explique tudo, mas se estamos nestas duas coisas, por um lado o Criador e por outro lado o grupo, então no meio conectamos-los propriamente. E de todas as vezes podemos ver como nos conectamos ao Criador para transferir dele tudo possível para o grupo. E então é como se estivéssemos no mesmo estado como um corpo saudável, em que todas as células pensam como tenta estar dentro dele, mas como uma parte útil. E se nós nos sentirmos desta forma, que temos de começar a trabalhar desta forma, que temos que ser como um homem com um só coração, isto significa receber a Torá que recebemos no Monte Sinai com uma condição. Se queremos verdadeiramente ser como um homem com um só coração, se garantimos que alcançamos a Arvut, que todas as pessoas devotam a sua vida, sabem que não vão viver sem os outros. Se todos compreenderem isso, se todos fizerem esse compromisso, recebem a luz. Porque se não há um compromisso anterior, o compromisso tem que estar gravado no coração como uma verdadeira recepção. Se não fizerem isso, a luz da Torá torna-se uma poção da morte. A Torá pode ser a poção da vida ou da morte. Se transferirem essa luz de vocês para os outros, é a poção da vida. Se querem atraí-la para vocês próprios, torna-se a poção da morte. É uma intoxicação espiritual no nosso corpo. Como se algum órgão se bloqueasse e não estivesse conectado às outras partes. E portanto, o que acontece é que gradualmente alcançamos a atravessar o Mar Vermelho. A luz Gar de Chokhmah, que corta, e portanto fazem a maior revelação que o homem pode alcançar. Mas não pensem que estas revelações depois impedem-nos de ter dúvidas e problemas. Não, não impedem. Este é um milagre acerca da espiritualidade. Podem mostrar-nos tudo de uma ponta para a outra agora e no momento a seguir o nosso desejo muda e é como se não tivéssemos nada. Não podemos confiar no ontem e é por isso que está escrito: não acreditem em vocês até ao dia em que morrem, até ao momento em que o vosso ego morre completamente e se livram totalmente dele. E então realmente alcançam uma correção completa. Vamos continuar a ler mais um pouco. Amigo, sim, há muitas partes aqui na porção, mas tem perguntas acerca disto? As pessoas estão a perguntar acerca do êxodo. Eles querem saber se o êxodo do Egito é de uma vez só ou se acontece em cada nível. Doutor Eitman, não, isto acontece uma vez só na alma. Nós estamos a dizer que nós estivemos no primeiro estado, que é o início da criação. Descemos ao segundo estado, que é o estado, e depois elevamos-nos ao estado corrigido, ao terceiro estado, que é chamada a correção final. Portanto, o estado 2, que é o estado em que nos corrigimos, é onde nos encontramos agora, no segundo estado. E não há forma de voltar para trás, não há voltar para trás aqui.
Alcançamos a fronteira e daqui para a frente há apenas a ascensão e o último passo. Passamos por este caminho difícil, chegamos aqui e já está. Não há voltar para trás. Todos têm que revelar o seu Egito, todos têm que se desligar do seu ego, todos têm que fazer isto para alcançar a união com outros. Forças que Criador em Gematria é a natureza, vão dar-nos o compromisso, ajudar-nos, pressionar-nos para sairmos do Egito, do estado em que estamos agora, egoísta, e conectar-nos uns aos outros. E temos de conectar de uma boa forma, de uma forma agradável, em amor, e descobrir a luz do Criador que existe entre nós. Está perante nós. Este é o final do processo. Sim? Então, depois da grande revelação a atravessar o Mar Vermelho, Israel vai para o deserto. Na verdade, estão a caminho do deserto, onde há água amarga que Moisés mitiga, e a partir daquele momento vemos que existe algo que acontece, eles continuam-se a queimar, perdão, continuam-se a queixar, dizem que a carne no Egito era melhor e o Criador diz, ok, vou dar-lhes maná do céu. E claro que recebem todo o tipo de condições, têm que o recolher de manhã e no Shabat não podem recolhê-lo e parte das pessoas vão e trazem, ou seja, há todo o tipo de histórias com esta comida, o mano. E parece no final deste processo, na história, que o Criador não está assim muito feliz com o povo e diz a Moisés, quando é que eles vão manter a minha Torá? Eu dou-vos maná. E Moisés diz, vai ficar assim por gerações para se lembrarem que o Criador lhes alimentou, que lhes deu mano do deserto. O que é toda esta história? Com Moisés e o maná do céu. Dr. Lightman, o pão do céu, o maná do céu, não é pão do céu. Claro que é pão do céu, mas não numa forma de cai do céu. Por que é chamado do céu? Não sei, vocês digam-me. Se o encontramos de manhã, em vez do fim do orvalho, portanto não vem do céu, vem da terra. Portanto, o maná, o pão do céu, é a conexão entre Binah e Malhut. E quando podemos elevar os nossos desejos e exigir a correção de Binah, da qualidade da doação, queremos ser semelhantes ao Criador, portanto, todos os nossos desejos que são capazes de elevar, de pedir ser como o Criador em doação e amor, eles despertam. E o seu despertar é chamado humano. E ao fazê-lo, o homem é basicamente preenche-se depois de desligar do seu ego. Ou seja, em que é que estamos verdadeiramente a ressuscitar a nossa alma? Ao termos prazer de estar na qualidade de doação, que apenas queremos uma coisa, preencher-nos do céu, ou seja, com conexão, o Malhut, que somos nós, ser preenchidos com Binah, que é o Criador. E, portanto, aqui no escrutínio, se queremos ou não, se nos podemos preencher a nós, se estamos satisfeitos ou com partes de carne, alho, cebola, como tivemos no Egito, às vezes sim, às vezes não. Neste estado, o povo de Israel passa por eles, como mencionado ao longo deste processo, é um estado essencial. A Torá fala-nos acerca de cada detalhe, mesmo o mais pequenino, que temos que passar. E por isso é que está escrito acerca da Torá, escreve a Torá nas tábuas do teu coração. Ou seja, o coração do homem é considerado o desejo, portanto, todo o nosso desejo tem que assumir as mesmas mudanças que a Torá nos fala. E, portanto, no mesmo estado que foi revelado, em que não querem
Não querem voltar para a carne, alho e cebola lá no Egito. É revelado a nós durante o trabalho espiritual, precisamente quando fazemos mais esforços para avançar. Os nossos desejos são escrutinados, são revelados em nós e através deles aparecerem, fazemos o escrutínio e agarramo-lo como uma serpente. Como uma serpente que agarramos e puxamos do buraco e corrigindo-a e livrando-nos dela. Portanto, sem a revelação do mal que vimos e que lemos acerca dela, a Merivá e o bezerro de ouro e os espiões enviados à terra do Egito e todos estes incidentes, não avançamos sem eles. A revelação do mal tem que acontecer. A pessoa corrige apenas aquilo que se encontra nela. E, portanto, constantemente temos que corrigir e descobrir o mal. Quando fugimos do Egito, apenas nos desligamos desta camada superficial do ego e depois mais e mais é revelado. Como se vive dentro de nós até este dia, até ao último exílio. E falamos como temos que passar destes 400 anos de Egito. E apenas agora estamos a concluí-lo, quando alcançamos a terra de Israel e temos de começar aqui a determinar de uma forma espiritual. E portanto o que acontece? Sem revelar todo este ego, não seremos capazes de nos corrigir completamente, a alcançar a correção final e, portanto, o que é revelado agora na humanidade, que esta última forma do Egito, em que estamos todos interconectados e conectados a isso de uma forma absoluta, cada um vai ter que descobrir isso. Por um lado, queremos estar para nós próprios, odiamos todos os outros. Todos querem estar no seu cantinho, sem conexão com os outros. Para quê? Eu tenho o meu frigorífico, tenho o meu micro-ondas, tenho a minha pensão, segurança social, eu não preciso de ninguém. Nem sequer mulher, filhos, nada. Primeiro eu. E este ego que aparece desta forma é o ego final, porque é revelado no fundo onde estamos conectados. Não podemos desconectar um dos outros. Não há nada a fazer sobre isto. E destas formas opostas, vamos receber tais golpes que temos que fugir desse estado e elevar-nos acima desse Egito. E, portanto, a pessoa tem que estar pronta para um estado em que verdadeiramente fugir do ego vai trazer-nos um novo preenchimento chamado humano. E este preenchimento vai preenchê-lo completamente. E este man vai sentir também a redenção futura que corresponde ao Shabat, em que a pessoa nem tem que se preocupar com a comida porque vem, ou seja, o preenchimento da sua alma vem como resultado dos 6 dias de trabalho, do escrutínio que foi realizado anteriormente. E, portanto, depois de todo o processo pelo qual passamos, durante esta porção, vemos que eventualmente temos que lutar com Amalek, que é geração após geração, é uma guerra de geração após geração. Alguém da internet pergunta a saída do Egito em todos os níveis. Dr. Lightman, não, mas lutar a Amalek, sim. Temos que lutar com ele em cada geração. Tal como a memória da Amalek e apagar a Amalek. Ou seja, temos que fazer o escrutínio da inclinação ao mal, Balaam, Bilak, Amalek, todo tipo de discernimentos iniciais. Paró é todo o nosso ego que desperta em nós de tal forma e precisamos de o corrigir.
E embora não voltemos ao Egito, não é por razão nenhuma. Em cada geração, a pessoa tem que se ver como se saísse do Egito e sentir-se como se saísse do Egito. Em cada geração, ou seja, quando nos corrigimos, é precisamente ao assumirmos esses desejos, esses vasos que tiramos do Egito e corrigi-los mais. E através disto, a correção do Egito é o mesmo por todos os níveis e até a correção final. E portanto é uma coisa tão importante que dizemos como lembrança do êxodo do Egito. E portanto, se fizermos algo bom é porque estávamos no Egito, estávamos no estado em que descobrimos a inclinação ao mal e depois criamos a Torá como especiaria, usamos a luz que reforma e corrigimos essa inclinação ao mal que alcançamos no Egito. E daí que essa porção seja tão importante, porque fala-nos acerca do primeiro desligamento do Egito. Ou seja, mais tarde passamos para novo território e começamos a corrigir o desejo que tiramos do Egito e a corrigi-lo para amor, o nível do amor. Há muitas coisas a dizer aqui. Merivá, as águas, as águas em tempestade, mas falaremos noutra ocasião. Amigo, o êxodo do Egito tinham Moisés, a coluna de fogo, ou seja, tinham um exemplo ou algo positivo que os agarrava. O que é que nos ajuda hoje? Não vemos Moshe, não vemos a coluna de fogo. O que é que nos dá a força para ir na direção certa? Dr. Lightman, o ego quer sempre justificar-se. Então eu digo-lhe, está escrito, o homem é um pequeno mundo. Todo o trabalho espiritual é feito no homem. Não há nada para além do homem. Temos que nos focar dentro de nós próprios e pensar onde está o faraó, onde está Moisés, onde está o Criador. Onde está todo o povo de Israel? Onde está o deserto? Onde está o Egito em si próprio? Onde está o Mar Vermelho? Temos que procurar tudo dentro de nós. Onde estão eles dentro de nós? Nada fora, tudo dentro. Nós não temos Moisés fora de nós, que pega em nós pela mão e nos passe como atravessar a passadeira, atravessar o Mar Vermelho como atravessar a passadeira. Não, nós encontramos estas forças dentro de nós e através disto, graças a isto, avançamos. Portanto, tentem, por favor, está tudo perante vocês. Sim, aí o seu vizinho? O povo de Israel, por um lado, estavam aqui e ali, e então as queixas de mana e da água, e depois no final, Amaleque, em Gematria é a mesma coisa. O que é este fenómeno que se desenvolve? Qual fenómeno? Sim ou não? Amigo, sim ou não? O que vai tornar, o que vai acontecer? Sim ou não? Dr. Leitman, a pessoa, o que é considerado Adam? Adam, homem, ou seja, que novamente tudo está dentro de nós. É o mesmo escrutínio, o mesmo ponto de escrutínio que estamos constantemente a despertar e a revelar. E depois de estar tudo escrutinado, tudo se conecta neste ponto. E nele a característica de Adão é construída, que é a imagem do Criador. Ou seja, existe o chamado ponto no coração, que é o eu, e depois o desejo de receber, desejo, e é um desejo egoísta. Temos o ego, que é determinado como sendo o mal. Como determinamos como o mal? Se do outro lado
Atraímos para nós a luz de Ein Sof, ou a qualidade do Criador. E então começamos a fazer o escrutínio. Em que medida podemos atrair a luz daqui e o desejo dali? E quanto mais atraímos, mais construímos, tal como está escrito aqui, o vaso da alma. E isso é o que é chamado Adam. É o Adam em nós. Como é que nós construímos isto? De duas forças que recebemos do alto. A força que vem do Criador, como está escrito, eu criei a inclinação ao mal. E a outra força, como está escrito, criei a Torá como uma especiaria, ele criou ambos. Como nós, a partir destes dois, montamos a força chamada Neshama. E não existe antes de fazermos o escrutínio e de o construirmos. Pelo contrário, foi-nos dado apenas como um ponto de escrutínio. E acerca deste ponto está escrito: a pessoa tem que se ver sempre meio ímpio e meio justo, e justificar todo o mundo, ou seja, ele próprio, tudo o que ele tem para a escala de mérito, e se não tem, então Deus nos livre para o contrário. Ou seja, através dos escrutínios que ele cria, que ele constrói dentro dele o Adão. É isso. Até este Kli estar construído, até o Kli da alma. Sim? O homem é suposto alcançar a adesão, é suposto passar pelo ódio da separação. E vemos que Faraó dedica a sua vida para não se separar do povo de Israel. O que é uma boa separação, então? Dr. Lightman, antes de mais, penso que isto é uma boa separação de Faraó. Ele acompanha-nos, pressiona-nos. Antes de mais, saiam. Já decidimos que estão a sair. O nosso Faraó, o nosso ego, trabalha de forma instantânea, em simultâneo com o Criador. Faraó é o posterior do Criador, a mesma força na sua forma oposta. Não há nada senão o Criador. E o Criador apresenta-se a nós em duas formas. Tal como vemos no pergaminho de Esther, existe o Oi e Ashverosh, onde não é muito bem conhecido, que está do lado da Amã, depois está do lado de Mordecai, ele tem a face dupla. E isto é para nos permitir o livre-arbítrio. Permitir aos seres humanos fazer o escrutínio deste ponto, que temos que alcançar o amor aos outros. Porque através do amor aos outros estamos a revelar o Criador. Tal como aprendemos que nós somos como almas partidas, ou seja, divididas, separadas, em isolamento uns dos outros. E se começamos a tentar conectar uns com os outros, cada um de nós como uma porção, como órgãos no corpo, então o que acontece é que entre nós encontramos o Criador, a força que nos conecta, a força da vida. Qual é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? A luz do Criador. Kel Rai, o Criador vivo. Isto é o que nós revelamos. E portanto tudo depende, ama o seu próprio como a si próprio. E esse é o vaso onde queremos conectar e onde queremos alcançar o amor do Criador. Nós revelamos essa força da vida. E então começamos a preencher-nos. A preencher-nos com a mesma qualidade da vida que o Criador. Plenitude, eternidade, o mundo do conhecimento. Ein Sof
E através disto alcançamos apenas acerca de esforço, através do amor aos outros. Na medida em que odiamos, na medida em que estamos no exílio, na medida da destruição do templo, antes disso estávamos em amor ao outro e caímos em ódio. E agora precisamos de ascender de volta. E estes são os dois estados em que nos encontramos. Ou ódio uns aos outros ou amor. E dessa mesma forma, estamos no exílio da espiritualidade. Ou então em conexão com ele, numa sensação de um mundo diferente, tal como falamos no início da nossa conversa hoje. Cada o homem, sente dentro dele onde está, em que mundo. Tudo depende do seu desejo de receber, de como o seu desejo está organizado. Estamos organizados neste mundo, num mundo superior, num mundo eterno. Isto é como nos sentimos. Se estamos em amor próprio, amor aos outros, então sentimos-nos neste mundo em que todos sabem como não é bom e agradável. Basicamente isto é a porção, deixa lá. E ele enviou. Ou seja, eventualmente, o Criador tentou alcançar-nos um estado em que vivemos, deixamos o Egito, tal como está escrito. E Faraó enviou o seu povo. E não é assim tão agradável, porque ele enviou-nos para fora de uma forma desagradável. E nós estamos no início destes golpes, quando o ego geral, global, que é revelado, que nos pressiona de uma forma que vamos ter que escapar dele. Caso contrário, a vida será pior que a morte. E se antecipadamente soubermos que vale a pena sair, então ele vai acompanhar-nos na tranquilidade e paz e vamos alcançar esse bom estado facilmente e de uma forma rápida. E para isso foi-nos dada a Torá. Muito bem, antes de terminarmos, queremos terminar a nossa porção semanal com Zohar La'am, Beshalach, artigo Aman. O mais precioso de todos é a comida que os amigos que se envolvem na Torá comem. Comida que vem da Rohma elevada, verdadeira Rohma, porque a Torá vem da Rohma superior e aqueles que se envolvem na Torá entram na essência das raízes. E, portanto, a sua comida vem de um lugar alto e santo, sagrado. Esta é a porção Beshalach. Agradecemos por estarem conosco. Feliz fim de semana e até à próxima semana.